Hoje a gente vai falar sobre Gênesis ainda. Hoje a gente vai tratar 3 capítulos, se der tempo. A gente vai com calma aí na velocidade que for necessário. Mas hoje a gente vai começar a tratar a volta de Jacó para casa. A gente tratou até semana passada da ida de Jacó até a terra do tio. Lá ele fica com o tio, lá ele se casa com as 2 irmãs e lá ele tem os filhos. E agora nós veremos a volta. Eu mencionei com os irmãos em uma aula que a vida de Jacó tem um padrão quiasmático, que a gente chama, que é o quê? O texto, como Moisés constrói, ele tem um propósito. Então, se você pegar o texto de Moisés, ele começa com Jacó mentindo para o irmão, ele saindo da terra prometida, indo para a terra do tio, sendo enganado pelo tio, tendo se casado com as irmãs, tendo várias mulheres, vários filhos e vários animais. Aí começa a digressão, se a gente pode chamar assim, ou a espécie de volta desse quiasmo que chama, esse modo como é escrito essa parte. Então, faz lá os animais, aí ele começa a sair da terra. Então ele tinha chegado, agora ele está saindo. Ele briga com... Ele é encontrado pelo tio, agora ele briga com o tio e faz uma aliança com o tio. Ele sai brigado com o irmão, agora ele reconcilia com o irmão. Ele tem uma visão dos anjos e agora ele vai brigar com o anjo do Senhor. Ele sai da terra prometida e agora ele volta para a terra prometida. E o propósito é dizer por que Moisés faz assim, que é para deixar bem claro que saiu Jacó e voltou Israel. Saiu o filho mimado da mãe e voltou o patriarca da nação, o grande pai da nação, junto com seu avô Abraão, o pai que vai dar nome à nação de Israel e que seus filhos vão dar nomes às tribos de Israel. Então, meus irmãos, só esse padrão para a gente ver, porque o que a gente vai começar a ver hoje, então, é a volta. A gente viu até semana passada a ida, o processo da ida. Agora a gente vai ver a volta. E é importante por quê? Porque capítulo 33 marca o fim da história de Jacó. E passa a ser falado, depois disso, a história dos filhos de Jacó. Por isso que vai falar de Dina no capítulo 34, vai falar de Judá depois, e capítulo 37 começa José até o fim de Gênesis. Então, aqui marca o fim da história do patriarca de Israel, o homem que deu o nome à nação, e por isso que é tão importante. Mas eu quero dividir entre a fuga de Jacó, a briga entre Labão e Jacó, a aliança entre Jacó e Labão, Gênesis 31, do 1 ao 21. Eu vou ler, depois a gente discute a passagem. Gênesis 31, do 1 ao 21. Que diz assim: Então ouviu a Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesma sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui.
Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que era nosso, que nos era devido, porque toda a riqueza de Deus tirou de nosso pai, e é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo que Deus te diz. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar, que pertenciam a seu pai, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Vamos lá então. A gente vê nessa passagem algumas coisas aconteceram que foram decisivas para Jacó querer sair de Padarã e voltar para a casa de seus pais. Primeiro, Labão fazia oposição, e não só Labão, mas os filhos de Labão também faziam oposição e começaram a fazer oposição ferrenha a Jacó, de modo que Jacó percebe que eles não eram mais favoráveis a ele ali naquele lugar. Culminando com isso e somado a isso, Deus aparece para Jacó em sonho e fala para Jacó picar a mula, fala: vai embora, volta para casa, volta para a terra que eu te tirei, já deu o tempo. Então Jacó entende que ele precisa ir embora. Jacó sabe que ele precisa ir embora, e para isso ele vai chamar então as mulheres dele para explicar a necessidade dele se mudarem. E do verso 4 ao verso 13, Jacó chama Raquel e Lia para a conversa, e é interessante como ele expõe os argumentos dele para que eles saíssem daquela terra. E ele começa dizendo no verso 4 e verso 5 que Labão mudou com ele, e que Labão não era mais favorável, pelo contrário, enganava, e que se não fosse o cuidado de Deus, ele teria passado aqueles 20 anos e não teria nada. Se não fosse Deus cuidando ativamente dele, ele passaria aquele período de tempo todo, e por causa dos enganos de Labão, ele teria passado aqueles 20 anos sem nada. Mas ele diz: olha, Deus cuidou de mim, porque ele trocava o meu salário e Deus trocava os animais que dava. Então ele falava lá: você só pega salpicado. Deus começou só a mandar salpicado. Você só pega listado. Deus só começou a mandar listado. Então, se não fosse Deus nesse cuidado ativo dele, ele tentou passar a perna várias vezes, mas se Deus não tivesse cuidado de mim como ele cuidou, eu não teria nada. Então ele traz isso para as mulheres. A segunda argumentação dele é que, mesmo sendo enganado, ele trabalhou com todo empenho para Labão. Ele diz assim: olha, não basta ele só ter trocado o meu salário, eu trabalhei como um condenado para o cidadão aqui, eu fui o melhor trabalhador do cidadão aqui, e como recompensa ele só me enganou. Como recompensa do meu serviço, ele só tentou me passar para trás. Como recompensa dos meus atos, ele tentava tirar proveito. Então, do verso 10 ao verso 12, ele vai falar para as mulheres: olha, o Senhor apareceu para mim e falou para mim, o anjo do Senhor me falou, o meu Deus me falou, para eu voltar para casa, para eu voltar para a terra do meu pai, para eu sair daqui e ir de novo para a terra. Então é interessante como ele provavelmente contou a história da sua chegada até ali para as mulheres e para todo mundo. Por isso que ele diz: olha, o Deus de Betel me apareceu.
O Deus apareceu falando: eu sou o Deus de Betel. Então é para marcar as mulheres que o mesmo Deus que mandou ele ir, agora está mandando ele vir, está mandando ele sair. O mesmo Deus que mandou ele chegar lá em Padarã, é o mesmo Deus que está mandando ele sair de Padarã e voltar para a terra prometida. E com isso ele traz toda essa argumentação para as esposas, e as esposas então concordam com a saída. E é interessante como as esposas fazem um desabafo sobre o pai para Jacó, do verso 14 e 15, dizendo que o pai as tratava como estrangeiras e que o pai consumiu tudo o que era delas. Meus irmãos, a gente vive num período bom para as mulheres de modo geral. Hoje as mulheres têm mais direitos e graças a Deus por isso, mas há 4.000 anos atrás não era bem assim. Mulher não tinha direito a nada, e literalmente a nada mesmo. Então, ou ela precisava do pai ser rico para ela ter alguma coisa, ou ela precisava que o marido fosse rico para ela ter alguma coisa. E qual que é o desabafo delas? Quando o pai engana Jacó, o pai está roubando Jacó, então está roubando elas. E por isso ela diz: olha, tem me tratado como estrangeira, tem tomado o que é nosso, tem levado o que é nosso. E por isso elas fazem também esse desabafo aí, concordando. E ela sabia que isso ia trazer prejuízo social para ela. Porque, por exemplo, vamos supor que Jacó morresse. Quem cuidava dela? O filho mais velho. É por isso que quando José morre, Jesus, ele não é só o filho de Maria. Ele é o mantenedor de Maria. Ele é o filho que cuida da mãe. Por isso que quando ele morre, ele chama João e fala assim: ó, mulher, eis aí o teu filho. Tudo bem que ela tinha outros filhos, José, Tiago, Judas, mas Jesus, como filho mais velho, determina que João cuide da mãe dele e que a mãe dele seja cuidada por João. E isso era algo social e algo feito pela sociedade. Jesus cumpre isso. Então a mulher precisava dar filhos e para continuar as gerações aí do marido, principalmente, e o marido recebia aí pelas mulheres e depois os filhos pela mãe. Então a mulher precisava diretamente estar ligada a algum homem. Por isso que quando Labão engana Jacó, ela está enganando também a quem? Lia, Raquel e os filhos delas. Porque roubar dele é roubar delas também. Então Jacó decide voltar, elas entendem que precisa voltar, e aí Jacó bola o plano. Labão sai para fazer a tosquia das ovelhas, Jacó sai de casa, só que antes dele sair de casa, a Bíblia diz que Raquel vai no quarto do pai, lá na casa do pai, e rouba um ídolo do pai. A pergunta que eu quero fazer aqui para a gente começar as discussões que nós temos geralmente aqui: o que revela sobre o coração de Raquel o fato dela ter roubado um ídolo, um falso Deus, da casa do pai dela? Algumas lições dessa passagem para a nossa vida, eu quero destacar duas bem rápidas. A primeira é que a gente precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando as situações externas não são favoráveis. Tudo ia contra Jacó, e mesmo assim Deus abençoava Jacó. A gente precisa aprender que o Deus a quem a gente serve é um Deus que abençoa. Entenda, não é um Deus que não permite que situações aconteçam. Ele permitiu que Labão ia lá e enganasse Jacó. Mas mesmo no meio do caos, Deus continua abençoando. Isso é importante porque a gente às vezes quer ter um relacionamento de mérito com Deus.
Então assim, não, eu pequei, então eu mereço ser castigado. Não, eu estou sendo bom, então eu mereço receber as bênçãos. Não, Deus não te abençoa pelos méritos. Deus te abençoa por quem Ele é. E Ele é um Deus que abençoa apesar dos nossos pecados e apesar do ambiente hostil em que vivemos. Então está tudo dando errado. Deus está abençoando, ainda assim tem te abençoado, você pode ter certeza disso. E a segunda lição que eu quero destacar é que Deus cumpre o que promete, não importa o tempo que demore. Passaram 20 anos e Deus não esqueceu da aliança dele. A gente às vezes lê a Bíblia e acha que tudo aconteceu assim, na segunda-feira e na terça-feira Jacó já estava voltando. As coisas demoravam. Lembra, a promessa para Abraão demorou mais de 30 anos para se cumprir. A promessa com Isaac demorou 20 anos para se cumprir. Deus cumpre o que promete, só que é no tempo dele, não no seu. Então talvez você vá viver aí mais alguns anos e vai receber só aquilo que Deus prometeu daqui uns anos só. Mas Ele vai mandar. Então isso tem que ser uma certeza nas nossas vidas. Deus cumpre o que Ele promete. Não importa o tempo que demore, Ele é fiel às promessas dele. Labão descobre a fuga de Jacó, pega os filhos, pega os cunhados, pega os irmãos e foge e vai atrás. E então ele vai. E é interessante a saída porque provavelmente Labão foi com más intenções. Labão foi com más intenções. Labão foi para pegar as filhas, os bens e matar Jacó. Labão foi com esse intuito. Tanto que Deus aparece para Labão e fala assim, não faça mal a Jacó. Versículo 24 diz assim, de noite, porém, veio Deus a Labão em sonhos e diz, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Está falando assim, vai na paz. Deus só dá o aviso para Labão, amigão, tu tá indo, beleza, vai de boa. Você não abre essa boca para falar mal dele. E Labão assim faz, e Labão vai lá. E ele começa a questionar a fuga de Jacó. E do versículo 25 ao 30 ele fala sobre por que levou as filhas cativas. Lembra, as filhas querem ir, mas ele começa... Você está levando minha filha cativa, como prisioneira. Por que você não me deixou despedir com cânticos? Por que você não me deixou me despedir dos meus netos? Então Labão ameaça Jacó e diz que só não vai fazer nada por conta do aviso de Deus, no versículo 29, que diz assim, há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Ninguém dá um recado desse, se não for para falar assim, eu estou aqui armado para acabar com a sua vida. Está eu e a gangue toda aqui para acabar com você. Mas o seu Deus apareceu em sonho para mim ontem à noite, dizendo para não fazer nada, então eu não vou fazer nada. Labão foi para tomar de volta os bens, os netos, as filhas e dar cabo da vida de Jacó. E Deus impediu que isso acontecesse. Mas Jacó responde ao seu tio e seu sogro, versículo 31 e 32, dizendo que fugiu porque teve medo, fugiu para que Labão não tomasse a sua família. Então Labão fala que quer o ídolo dele de volta. Raquel não contou para Jacó o que aconteceu, e Jacó diz que ele poderia matar quem quer que fosse que tivesse com aquele ídolo, e ele não sabia que quem estava com o ídolo era a mulher que ele mais amava no planeta. A mulher que o homem trabalhou 14 anos parecendo 3 dias. A mulher que a outra teve 65 mil filhos e ele não estava nem aí, só queria ficar com ela. A mulher que nem tinha se convertido ainda. A mulher que enganou o próprio Jacó.
não contando que estava com o ídolo. Jacó diz assim, ó, se você encontrar quem está com seus ídolos, mata. Então Labão vai atrás e começa a caçar quem roubou o ídolo. Ele entra na tenda de Lia, na tenda de Jacó e na tenda de Raquel. O enganador é enganado. Todo malandro é malandro até encontrar um pior que ele, certo? Jacó era malandro até encontrar Labão. Labão foi malandro até encontrar a filha, que a filha escondeu embaixo dela. O pai chegou vistoriando a cabine. Ela falou assim, pai, eu não vou levantar, porque eu estou naqueles períodos de mulher, o senhor sabe como eu fico. E o pai, tá bom, filho. E ela foi embora com os ídolos do pai. Pergunta, por que Deus não deixou ele encontrar esse falso ídolo? A gente às vezes vive os planos de Deus, um tiquinho dele, um teco dele. A gente não tem noção dos planos o todo do plano de Deus. E a gente fica bravo em saber nada e achar que tem razão ainda, mas a gente não sabe o todo. Se Raquel morre, Benjamim não tinha nascido. Benjamim é uma das duas tribos que se mantém fiel a Judá, ali ao reino do sul e ao reino. De Benjamim vem Saul, que é o rei de Israel. Para os irmãos terem ideia, 1900 anos depois, quase 2000 anos depois, pense, a distância que a gente está de Jesus, é a distância de Jacó para um benjamita ilustre que escreveu 2/3 do Novo Testamento, que é Paulo. Lembra Paulo quando diz aos Gálatas, eu nasci em Tarso, mas eu sou filho de fariseus, benjamita, puro sangue. O José não teria o irmão, Jacó, como que Jacó lidaria com a morte do mais velho, sem o mais novo, da mulher que ele amava? Pensa, se Deus deixa essa mulher morrer, o que aconteceria com o povo dele? O que eu quero destacar é, Deus faz do jeito que faz, não é porque Deus odeia as pessoas, não. Deus faz do jeito que faz, porque isso glorifica o nome dele, e isso traz louvor para a glória dele, e isso faz bem para o povo dele. Ah, mas para mim não fez bem, mas você não conhece o todo do plano de Deus. Às vezes você passou por algo aqui, que você, na sua vida não vai refletir em nada, mas na vida de 2, 3 gerações, talvez só aconteça porque aquele filme Efeito Borboleta, já viu? O cidadão quer ficar mudando a história lá no passado, só faz caca para frente. Deus faz perfeitamente as coisas, de modo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo o que é ruim, coopera no final para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é interessante de observar como a gente precisa entender que Deus nos ajuda ao ponto de, olha, Ele está me defraudando, tá bom, eu sei que Ele está me defraudando, e eu não vou ficar bravo com isso, eu vou continuar servindo Deus do jeito que eu tenho que servir, porque eu sei que Deus vai me honrar. Olha, Ele está fazendo maldade comigo, tá bom, eu não vou pagar na mesma moeda. Ah, ele está fazendo maldade comigo, eu vou fazer maldade com ele. Não, ele está fazendo maldade comigo, eu vou ser o melhor profissional dele aqui. Ele está de picaretagem comigo, não tem problema, eu assumo o prejuízo, ó, e vou ser o que dá mais lucro para ele. Por que isso? Porque a gente sabe que Deus honra os seus. E que Deus está nos abençoando e cuidando de nós, assim como Ele esteve cuidando de Jacó. Deus não mudou, entenda isso, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo cuidado que Ele tinha com Jacó, Ele tem com você também. Então eles fazem uma aliança aí, do verso 43 ao verso 55. Eles fazem uma aliança, e aí no 43, Labão responde à ira de Jacó, e é interessante como Labão responde que ele começa a falar que tudo é dele. A gente viu até aqui que nada daquilo é dele, que Deus deu tudo para Jacó,
que ele deu salário para Jacó, que ele conquistou as mulheres com trabalho. Ele trabalhou, Labão não deu nada de graça para Jacó. Que ele conquistou por trabalho os animais, que ele conquistou por trabalho as mulheres, mas Labão fala assim do versículo 43, 44, minhas filhas você roubou, meus filhos você tomou, meus rebanhos você tomou, tudo que vês é meu. Então ele sai como se ele fosse o bonzão da história, ele diz assim, mas tudo bem, vamos fazer uma aliança aqui eu e você, para que isso sirva de testemunho. Isso mostra o coração de Labão, em que ele é bandido mesmo, não tem outra palavra não, é sem vergonha. Ele sabe que aquilo é mentira, mas ele prefere mesmo assim falar, não, isso é meu, é meu, é meu, é meu, eu sou bom demais, eu te dei tudo, então vamos fazer um testemunho. Eles levantam um altar, versículo 45 a 48, cada um dá um nome que significa a mesma coisa. Montão de pedra, é isso, de Gileade aí. E esse nome estranho que ele tem, que ele dá, versículo 45, Jegar Saduta, ou Galede, a mesma coisa, montão de pedra. Tanto que depois Labão chama de Jegar Saduta. E depois no versículo 48, Moisés vai falar que Labão chamou de Galede. Porque os dois significam a mesma coisa. Jegar Saduta é na língua de Labão, Galede é na língua hebraica. Então, a mesma coisa, por isso cada um dá um nome, mesmo significado, não tem nada demais aí. E eles fazem uma aliança com algumas promessas entre ambos, que Jacó cuidaria das moças, que nenhum dos dois passaria para o lado do outro, então aquele era o marco. Olha, daqui para cá não entre, daqui para cá eu não entrarei. E eles juram por Yahvé, e que se um dos dois descumprisse alguma coisa, Yahvé julgaria entre os dois e consideraria certo ou errado e infligiria a punição necessária, tanto para Labão, quanto para Yahvé, quanto para Jacó. Jacó então oferece um sacrifício a Deus como culto e é hospitaleiro, mesmo com aquela cambada querendo matar ele é hospitaleiro com eles, e eles passam lá à noite, de madrugada Labão volta para a casa dele e eles seguem viagem. 3 coisas rápidas. Primeiro, culto ao Senhor sempre foi baseado em sacrifício. A gente está vendo o culto ao Senhor desde lá de Adão. Sempre envolveu sacrifício. Aqui a mesma coisa. Jacó queria cultuar o Senhor. O que ele faz? Sacrifica o animal. E é assim até hoje. Qual que é a diferença? A diferença é que o nosso sacrifício já foi feito. E é perfeito, melhor do que um animal, que é o sacrifício do próprio Deus homem na cruz. Por isso que o culto ao Senhor só é feito mediante Jesus Cristo. Não tem outra possibilidade de nós cultuarmos a Deus se não for através de Cristo e da obra de Cristo. Olha, eu quero inventar um culto aqui. Você pode inventar o que você quiser, fica à vontade. Adoro as iniciativas criativas. Só não chama de culto, porque culto ao Senhor tem que ser feito mediante Jesus Cristo e a obra de Cristo. E todos os elementos do culto têm que voltar para Jesus. Então, por que nós adoramos? Pela obra de Cristo. Por que nós nos humilhamos? Porque Cristo morreu pelos nossos pecados e nós temos o privilégio de poder orar pedindo perdão por eles. Por que nós agradecemos? Porque nós fomos alvos de uma obra perfeita. Por que Deus fala conosco? Porque nós fomos transformados em povo de Deus, em filhos de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Então, todos os elementos do culto estão ligados ao sacrifício de Jesus. O batismo é dizer, olha, eu morri com Ele e ressuscitei com Ele, sacrifício valeu para mim. A Santa Ceia é visível o sacrifício. É Ele dizendo assim, ó, esse é o meu corpo derramado e o meu sangue que eu derramei por vocês. É o meu corpo entregue, meu sangue derramado.
Então, culto se baseia em sacrifício, culto se baseia em Cristo, por isso que o nosso culto se baseia em Cristo, e tem que ser feito do jeito que Cristo ordenou. Mas eu quero colocar dança aqui no meio. Parabéns, não vai. Mas é bonito dança. Eu também acho bonito dança, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas Davi ficou feliz lá e dançou. Eu falei, não tem problema você dançar na sua casa igual Davi. Você pode dançar à vontade. Aqui não vai dançar. Aqui não é lugar de dançar. Tem que ter teatro na igreja. Não tem não. Deus não pediu para ter. Se tivesse que ter, ele tinha falado que era para ter. Então a gente precisa parar de achar que é melhor que Deus e que sabe mais o que Deus quer do que o próprio Deus. É igual a pessoa que vai dar presente de aniversário para outra, aí a outra fala assim, não, eu quero tal coisa. Aí a outra fica assim, não sabe o que quer, vamos dar outra coisa. Aí a pessoa não gosta. Deus sabe o que Ele quer. Deus sabe o que Ele quer, Deus sabe como Ele quer, Deus sabe, Ele já falou como Ele quer. A gente não precisa inventar. É só fazer do jeitinho que Ele quer. Isso agrada a Deus. Então, teatro é bonito, é lindo, mas não no culto. Pode ser feito em outros momentos. Dançar é lindo. A gente faz em outros momentos. Os irmãos podem pegar o arquinho lá e ficar passando a fita lá. Mas não no culto. Vai fazer na rua, indo embora para casa, lá com o ministério profético da dança, que dança o balãozinho lá e Deus revela. Infelizmente, essas atrocidades acontecem em muitos cultos por aí. Qual que é o problema? É que isso não é culto a Deus. Isso é abominação perante o Senhor. E certamente esses irmãos responderão por isso diante de Deus. Principalmente o pastor dessas pessoas.